Êxodo, capítulo 12, do verso 37 ao verso 39. E o texto diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Palavras do Senhor. Chamo ainda a atenção para a leitura de Lucas, no capítulo 19, apenas 2 versículos. Evangelho de Lucas, capítulo 19, apenas os versículos, verso 5º e o verso 6º. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Palavras de salvação. Amém. Eu agradeço ao reverendo Vardilei pela oportunidade de conhecer esta igreja. É uma igreja que eu já havia ouvido muitas vezes ser pronunciada, ser falada. A reverenda Iris, nossa colega de trabalho, que esteve aqui como pastora, né? E ela nos falava muito desta igreja. E depois, ela havia nos convidado outras vezes, mas não deu certo, ela mudou de igreja. E agora o colega, pela sua generosidade, nos convidou para estar aqui e conhecer mais uma igreja do rebanho do Senhor. Amém? É uma alegria. Obrigado ao pastor, obrigado ao conselho. E vou fazer um reparo aqui. Parabéns, reverendo, porque o senhor ainda se veste como pastor. Porque eu tenho andado por aí pregando, pelo Brasil inteiro, pregando nas igrejas, nossas igrejas, e tenho visto muita coisa absurda, né? Com os pastores sem levarem em consideração o respeito que deveriam ter no que se refere à maneira de se trajar. Nenhum gerente de banco vai trabalhar no banco de bermuda. Já viram isso, não? Não. Ele está no exercício do seu trabalho. Ele vai dignamente vestido. Assim como a gente vê aqui na estrada, né? Eu passo por aqui todo dia, né? A gente vê o pessoal que está trabalhando ali nessas muretas que não acabam nunca. E eles estão também trajados com a roupa da sua função. E os nossos colegas por aí afora, às vezes se trajam de uma maneira vergonhosa. Quando, na verdade, quando estamos à frente da igreja, a gente não representa nós mesmos. A gente representa a igreja de Jesus Cristo. Por isso, na ação, no trabalho pastoral, no ministério, é necessário que a gente tenha o devido respeito com aquilo que é de Deus, que é a sua igreja. Amém? Parabéns, reverendo. Vou falar por aí para todo mundo. Irmãos, há uma frase que geralmente é pronunciada por aí, que às vezes é o pai falando para os filhos, a mulher falando para o marido, às vezes os dois falando para os filhos, às vezes o chefe, o gerente do trabalho da empresa falando para os seus empregados, que é esta: a pressa é inimiga da perfeição. Já ouviram isso, não?
Ah, quem não ouviu isso, não? Quantos já ouviram isso? Agora eu levanto uma questão na leitura desses dois textos, e a questão é a seguinte: é verdade que a pressa é inimiga da perfeição? Vamos ver. O texto bíblico que lemos, o primeiro de Êxodo, ele faz referência à urgência que os israelitas tiveram durante a saída às pressas do cativeiro do Egito. Não é isso que a gente encontra aí no texto? Lá em Êxodo, né, o povo saiu às pressas. O povo teve que sair às pressas para assumir a libertação que Deus estava dando para esse povo. Então foi com pressa. Não havia tempo para levar certas coisas. Era com pressa. Essa pressa do povo foi tão grande que não deu tempo para que o povo fermentasse a massa para fazer o pão, para preparar e cozer o pão. Por causa da pressa, saíram sem a provisão necessária, sem o alimento necessário para a peregrinação pelo deserto. Pois é, daí a origem dos pães asmos, aos quais nós nos referimos muitas vezes nas leituras do Antigo Testamento. Pães asmos, que deveriam ser parte das comemorações da Páscoa. Qual o sentido histórico de pressa, nesse caso? Qual o sentido de pressa? Quando nós lemos o texto sagrado, pressa é um termo bem próximo de nós, na língua portuguesa. Então, todo mundo sabe que o português veio do latim, né? Eu não sei quantos aqui estudaram latim, ainda no antigo curso ginasial, né? Eu tive a oportunidade de estudar latim. Estudei 7 anos latim, não aprendi o latim, nem também a latir, né? Nada disso eu consegui. Pois é, mas o latim é a língua mãe da língua portuguesa. E a pressa, no latim, está ligado a algo que significa apertar, comprimir. Com pressa, as pessoas estão apertadas em relação ao tempo. Estão comprimidas diante de uma determinada urgência. Quem tem pressa, geralmente, sente-se apertado, comprimido por algo. Agora, qual é o tipo de sua pressa? Essa é a questão que queremos destacar nesta hora. Qual é o tipo da sua pressa, ou da minha pressa, não? Bom, vamos considerar que há situações em que a pressa é realmente inimiga da perfeição. Todos concordam? Há situações em que a pressa realmente é inimiga da perfeição. Por exemplo, quando a pressa é determinada por atitudes irresponsáveis, superficiais e inconsequentes. Esse é um dos motivos, um dos momentos. Por exemplo, é o que ocorre com as pessoas que dirigem apressadamente. Já viram como tem acidente nessa estrada aí? Quantos? Muita gente está morrendo de pressa, não é? E quando você está na frente dele, você não consegue sair da frente dele, ele fica forçando, é capaz de bater no seu carro, porque ele está com pressa. Outro dia, reverendo Vardilei, eu estava indo para o centro de São Paulo e era a polícia que estava com pressa, e eu não tinha como sair da frente da polícia, e ele buzinava e tocava aqueles negócios todos. Sabe o que aconteceu? Bateu no meu carro, com pressa. Essa pressa é inimiga da perfeição, porque bate no carro, destrói o bem dos outros, como pode matar alguém também, com pressa. Bom, assim é o que ocorre com as pessoas que não têm hábito de higiene, por exemplo. Essa pressa é inimiga da perfeição. Sabe, a pessoa que com pressa não lava as mãos e quer comer. O instinto de fome é uma coisa muito, muito forte, capaz de nos levar a, com pressa, não lavar as mãos. Com pressa, não agradecer a Deus a bênção do pão nosso de cada dia. Com pressa. Muita gente faz isso. Então, essa pressa é inimiga da perfeição. Quando a pressa é doentia, por exemplo, quando resulta de ansiedade, uma pessoa ansiosa, conversando com uma moça outro dia, ela disse: eu vivo
muito ansiosa. Então eu sou compulsiva. Não posso ver chocolate na minha frente, que eu como tudo. E se deixar até o papel, eu vou engolir. Com pressa. Essa pressa é inimiga da perfeição. É doentia. Ela não tem lógica. Ela não é racional. Ela não tem a ver com isso. Mas é movida por sentimentos. Sentimentos fortes de emoção não controlada. E aí a pessoa pode, com pressa, fazer coisas que não deveria fazer. Por exemplo, quando a pressa faz parte dos hábitos de nossa vida, e isso não é controlado, não só quando come, quando bebe, mas, por exemplo, quantos atos são praticados com pressa, não é? Com pressa a gente pode cortar a carne e corta o dedo junto, né? Não é? Pode acontecer. Já pensou quantas mulheres, porque os homens não sabem cozinhar, né? Então, quantas mulheres, você vai cortar carne com pressa porque o marido está chegando, ele é autoritário, e corta o dedo junto? Essa pressa é inimiga da perfeição. Bom, mas vamos falar sobre a pressa necessária. Há uma pressa necessária. E que não é inimiga da perfeição. Quando é que é isso? Nós vimos aqui, o próprio texto bíblico já nos está mostrando uma pressa necessária. O povo tinha que sair do Egito. Não é verdade? O povo tinha que abandonar o Egito. Tinha que sair do cativeiro. De cativeiro a gente procura sair com pressa. Nem que não leve o alimento para comer na viagem. E a viagem era longa e pelo deserto. Mas há uma pressa necessária quando ela é vista como uma diligência. A pressa é de quem nunca perde a ocasião, nunca perde oportunidades para ser útil a alguém, por exemplo. Às vezes tem alguém ao nosso lado que está precisando de ajuda. Eu me lembro, um certo dia, estava atravessando ali na Vila Mariana, aquela região, né? Ali tem muitas pessoas deficientes visuais, não? Aquela região tem muitos. Alguma instituição que tem a ver com os deficientes visuais ali. E havia uma senhora que ela vinha com aquele negocinho lá e tal, tentando ver o caminho, e ela chegou à esquina. E eu me lembro que eu estava do outro lado da esquina. E eu, então, entendi que, com pressa, teria que correr para proteger aquela pessoa e evitar que ela tivesse diante de si um grande acidente. Eu corri, mas não cheguei, viu? Sabe por que não cheguei? Porque alguém chegou primeiro do que eu. Com pressa. Essa é a pressa necessária. É diligente. Tem a ver com a necessidade de proteger alguém, facilitar a vida de alguém. Então, essa pressa é necessária. É a pressa de quem está prevendo que algo possa acontecer e trazer prejuízos, pronto para aproveitar as chances, com pressa no trabalho. É interessante que você, no trabalho, em determinados momentos, você tenha que agir com pressa, porque você vai perder o tempo. Eu não sei quantas pessoas aqui trabalham na linha de montagem. Alguém aqui trabalha com linha de montagem, não? Mas sabem o que é, não? Na linha de montagem, um faz aqui, passa para o outro, faz aqui. Então tem que haver uma certa habilidade. Senão o outro entrega o outro. Não é assim? Vai dizer lá, ó, trabalhar com Chico, com Maria, com Antônio aqui nessa linha não dá certo. Eles se seguram lá atrás. E cai a minha produção. Então tem que ser todo mundo com pressa, todo mundo habilitado, todo mundo com gestos coordenados, para que nada falhe. Então, mas quando a pressa é vista com prontidão, uma pressa é vista com diligência, ela é necessária. Mas há uma pressa diferente, que não é nem a primeira, como causa de imperfeição, nem a segunda, como sendo necessária, mas é a pressa que Deus espera de cada um de nós. Isso nos toca. É a pressa de Deus, que Deus espera de cada um de nós em determinadas situações da vida. O caráter da pressa de Deus. Imagina que não se deve perder tempo quando está em vista a libertação. Foi isso lá no texto de Êxodo.
Então ali não pode perder tempo. Ali é o próprio Deus quem está estimulando a pressa. Foi o que Deus pediu aos hebreus diante da necessidade de fuga imediata do Egito, da escravidão. Deus manda também que com pressa o povo de Israel marche. E aí estava o povo ali todo desesperado, porque o exército vinha e na frente era o Mar Vermelho e depois do lado era o deserto. E então a palavra de Deus para Moisés, orientando Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Agora, ninguém marcha devagarzinho, não? Já viram alguém marchar devagarzinho? Vamos marchar devagarzinho para ver como é que é? Não sai do lugar quase, não? A palavra de Deus era no sentido de que o povo tinha que coordenar seus movimentos e de caminhar em direção ao futuro, ainda que diante desse futuro tivesse esse povo que superar os problemas que estavam ao seu redor, de um lado, do outro, atrás, na frente, mas marche. É uma coisa interessante, às vezes, quando nós estamos assim, cheios de problemas, a gente diz assim: não tem futuro, baixa a cabeça, entrega a sorte e fica ali cabisbaixo. E Deus diz: não, olha para frente e marche. Pois é, Deus manda que com pressa o povo marche e vá e enfrente o Mar Vermelho. Quer dizer, nós temos diante de nós muitos problemas, que eu diria assim, o nosso mar de problemas também pode ser vermelho, azul, é um mar de problemas. Quem não tem mar de problema aqui? Quem não tem problemas para amanhã resolver? Quem sabe alguns estão preocupados: como é que eu vou pagar a conta de luz? O outro: como é que eu vou pagar o banco lá que eu tomei empréstimo? O outro está dizendo: como é que eu vou chegar em tal lugar? Se eu estou com o carro quebrado, se eu estou sem dinheiro para a condução. Pois é, são problemas. E muita gente parece que tem mais problemas do que outro, não? Então, diante disso, a palavra de Deus é assim: quando ele diz marche, ele também promete a segurança, a proteção para essa marcha. E Deus espera que com pressa enfrentemos os mares vermelhos da vida, as águas de problemas que estão diante de nós, enfrentemos os desafios do deserto árido da vida humana que nos ameaçam. Lutemos para nos libertar dos cativeiros deste mundo. Olha, diante de nós está o cativeiro dos nossos complexos. Tem muita gente que o seu Egito de cativeiro são os seus complexos. Um é o complexo de inferioridade. Eu não tenho chance. O outro é complexo de superioridade, né? Eu sou mais que os outros, né? O outro é complexo de feiura. Sou feio, igual um bonde virado na estrada. O outro tem o complexo de, como diz na minha terra, de boniteza, né? Eu sou bonito. Né? Então, cada um tem diante de si situações a serem superadas. Pode ser um complexo. E então a palavra de Deus é: com pressa, procure livrar-se dos complexos de sua vida. Você não é pior do que os outros. Vamos dizer assim: eu não sou inteligente, né? Já ouviu isso, reverendo? Eu não sou inteligente. Aí diz assim, o reverendo fala: olha, precisamos visitar a irmã fulana, tá doente. Aí diz assim: eu não tenho carro. O outro diz: eu não tenho tempo. Não sei onde ela mora. Está só colocando problema nesse mar. Já tem problema, coloca mais problema. E o que Deus está dizendo que é para fugir disso, dessa escravidão do comodismo, sair do seu lugar, mexer-se, movimentar-se, caminhar e em frente, porque Ele vai proteger. Lutemos para nos libertar com pressa de maus pensamentos. Quanta gente dominada por maus pensamentos. Maus pensamentos. Podemos imaginar que muita gente também está cheia de problemas relacionados à sua angústia, à sua ansiedade. Ansiedade e depois vem a angústia. E depois, se a ansiedade e a angústia não são coisas resolvidas, vem a depressão, pode vir até a morte.
Então é preciso reagir em relação à ansiedade, em relação à angústia, em relação à depressão, que é a doença do século XXI, e em relação ao risco de morte. Reagir. Do ponto de vista moral e espiritual, Deus espera que haja pressa. Aí vamos lá naquele texto de Lucas, lá, quando foi lido sobre a palavra de Jesus. Ele estava andando por uma rua e era grande a multidão ao seu redor. Aí um homem pequeno, de pequena estatura, quer dizer, Deus salva gente de grande estatura e também de pequena estatura, como eu e muitos outros. E Jesus, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce. De que jeito? Devagarzinho, Zaqueu, bem devagar. Foi isso, não? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém chegar, entrar na sua casa. Foi a palavra de Jesus. Olha, Zaqueu certamente teve uma surpresa muito grande. No meio daquela multidão toda, o nome dele estava na mente de Jesus. E assim conosco também. Às vezes a gente pensa que ninguém nos vê, né? Ou talvez ele pudesse imaginar: eu sou rico, a população me acusa, há muito preconceito com o que eu faço, né? Imagine Jesus, então, se ele é tudo isso que andam falando. Aí Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. É assim que Jesus também pode estar chamando você pelo seu nome. Não importa o nome. Desce depressa. É o que ele quer. Porque hoje eu quero entrar na sua casa. Zaqueu podia, na minha terra lá, podia dizer assim: Zaqueu podia ter umas mungangas, né? Já ouviu falar nisso, não? É só na minha terra? Não, então aprenda essa palavra nova aí, põe no seu vocabulário. A munganga na minha terra lá é assim: quando você dá uma desculpa, mas por quê? A minha mulher não está esperando, não tem almoço lá, não, Jesus, não tem nada, é só as mungangas da vida, não? A palavra de Jesus para Zaqueu era: desce depressa. E diz o texto que depressa ele desceu e abriu a sua casa para entrar no seu lar, na convivência do seu lar, e realizar uma obra. É assim também que Deus espera que, com pressa, confessemos nossos pecados escondidos. Há muita gente que frequenta as igrejas, que canta hinos, que faz orações, mas há pecados escondidos que estão comprometendo a sua caminhada, a sua vida, as suas decisões, a sua paz, a sua segurança, e gerando ansiedade, angústia, depressão e morte. Então, com pressa, confesse os seus pecados. Ninguém sabe o que será o dia de amanhã. Ninguém sabe qual será o tamanho desta noite. Ninguém sabe como será a sua madrugada, como será o seu dia amanhã, no meio desta sociedade. Com pressa, confesse os seus pecados, enquanto é tempo. Com pressa. Às vezes a gente tem pecados que a gente tem dificuldade para confessar, não? Tem dificuldade de abrir o coração, né? É como se Zaqueu tivesse dificuldade de abrir a porta da casa. De igual modo, temos dificuldade de abrir o coração, de permitir que Jesus entre e os pecados sejam confessados e a vida seja transformada. Então a palavra de Jesus é com pressa. A palavra de Deus nos diz com pressa. Com pressa. Confessemos pecados escondidos que estão embaixo de nossa tenda de orgulho. Com pressa, confessemos que às vezes somos falsos em nossa religiosidade e na prática de nossa espiritualidade. Com pressa, desçamos da árvore da arrogância. Com pressa, desçamos da árvore do orgulho, do comodismo, e recebamos em nosso coração
Jesus Cristo. Aí alguém diz assim, não, mas eu já sou cristão. Eu já fiz profissão de fé aqui. Foi até esse pastor que fez a minha profissão de fé. Mas ter feito profissão de fé, ter recebido o batismo, ter recebido pela igreja, não significa que a sua vida foi transformada. Exteriormente transformada, aparentemente transformada, superficialmente transformada. Mas às vezes alguns ressentimentos estão guardados em nosso coração. A palavra de Cristo, de Deus em primeiro lugar, de Cristo ao lado, é que com pressa possamos jogar fora esses ressentimentos, ódio, uma raiva, às vezes é até do pai em relação ao filho, ou do filho em relação ao pai. E a palavra então é assim, Jesus está dizendo, ai, com pressa, abra o seu coração, a sua casa, para receber a graça divina, para a reconciliação. Às vezes há uma reconciliação que precisa ser buscada, trabalhada, e não aconteceu. Às vezes é dentro da própria igreja. Crente que não quer sentar ao lado do outro. Pode ser. Então, a palavra é essa. Deus espera que com pressa nos reconciliemos com Ele, nos reconciliemos conosco mesmo, nos reconciliemos com o nosso próximo, com a nossa família, nos reconciliemos. Então, com pressa, corramos para abraçar o filho com quem já não estamos falando muito bem. Não? Sabe quando o filho faz uma coisinha que o pai não gostou, aí o pai fica meio nervoso, a mãe também, aí fala só o estritamente necessário, mas não há mais envolvimento, acolhimento, afeto, amor, respeito. Ah, quantos lares estão assim destruídos? Porque faltou a pressa necessária, faltou a pressa que Deus espera para que haja a bênção no lar, no coração, na vida, no trabalho, na igreja. Mas, para concluir, eu quero voltar a Zaqueu, né? Que a lição de Zaqueu é extraordinária para nós. Né? Sabe o que aconteceu com Zaqueu? Então, diz o texto que aí Zaqueu foi, abriu a porta da casa, entrou, Jesus entrou, Zaqueu ficou entusiasmado, Zaqueu ficou feliz, Zaqueu deu glória a Deus e Zaqueu fez uma confissão extraordinária. Lembram-se o que é que Zaqueu diz? Ele toma a palavra, não tinha microfone lá, hein? Não tinha microfone bom, não tinha microfone de conjunto, não tinha nada lá. Mas Zaqueu toma a palavra e diz, se em alguma coisa eu errei, defraudei, tirei, roubei, enganei, corrompi, pagarei 4 vezes mais. Amém? Pode dizer amém, reverendo, na sua igreja? Pode não? Então, pode dizer amém? Não. Se defraudei, se enganei, eu vou pagar 4 vezes mais. Com pressa, Zaqueu se adiantou e fez essa confissão. Então, sabe qual é agora a minha palavra final? Que você, com pressa, confesse como Zaqueu. E aí o marido, que está meio assim, meio de lado com a esposa, ou a esposa com o marido. Então é assim, primeiro, com pressa, busca a reconciliação. E com pressa, como Zaqueu diga, se eu te amei um pouquinho, agora, mulher, eu quero te amar 4 vezes mais, como Zaqueu. Se a minha paciência era pequena, eu quero ter paciência agora com você, meu marido, 4 vezes mais. E se os filhos estão na mesma situação, que digam em relação aos pais, quero te respeitar 4 vezes mais, te amar 4 vezes mais, te perdoar 4 vezes mais, te buscar 4 vezes mais. Amém? Está ficando bom, não está o amém ainda, mas vai ficar. Não é? E quando você com pressa confessar, quando você com pressa abrir a casa, com pressa abrir o coração,
com pressa abrir os seus negócios, com pressa abrir os seus projetos, com pressa abrir o seu caminho de escravidão, você vai dizer: vou glorificar a Deus 4 vezes mais. Amém? Opa, amém. A glória de Deus, a graça de Deus deve se manifestar em nós com pressa, 4 vezes mais. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, e que a gente possa olhar essa frase assim: a pressa é inimiga da perfeição. Como? Quando? De que jeito? Nem toda pressa é inimiga da perfeição, mas uma necessidade fundamental para que melhore a nossa vida, a qualidade de vida, material, moral e espiritual. Que o Senhor assim nos ajude. Amém.